Shalom a todos, a paz esteja contigo. Esse é o canal Verdade Revelada, 10 anos trazendo a palavra e trazendo os mandamentos do Pai. E a pedido dos nossos inscritos, nós vamos falar hoje sobre o Shabat, o sábado, o sétimo dia. Devemos descansar nesse dia. Como se descansa? Como se guarda o mandamento, do Shabat, o quarto mandamento? Bom, esse é o livro de Jubileus, ele traz alguns comentários muito interessantes sobre o sábado, e aqui diz assim: o Altíssimo, o Criador, em 6 dias completou toda a sua obra e tudo que o criou, e guardou o Shabat no sétimo dia, e o separou para todas as eras, e apontou isso em sinal por toda a sua obra. Então o Shabat ele foi separado para sempre, como um dia primordial, um dia santificado para ser guardado. O próprio Criador guardou, ele cumpriu o descanso do Shabat. Como nós vemos aqui o comentário sobre o que ele fez no sétimo dia, eu achei muito interessante para compartilhar com vocês. Ele diz assim, no capítulo 2, diz assim: saiba e diga. É melhor ler o 28, aqui diz assim: todo aquele que observar este mandamento e guardar o Shabat de todo o seu trabalho será Kadosh, será santo e bendito por todos os dias como nós. Saiba e diga aos filhos de Israel a Torá nesse dia, de que eles devem guardar o Shabat e que eles não devem perverter seus corações, e que não é permitido, legal, executar nenhum trabalho inconveniente, trabalhar pelo seu próprio prazer, e que não devem preparar nada para ser comido nem bebido, nem pegar água do poço e adentrar ou levar qualquer mercadoria pelos seus portões, as quais eles não tenham preparado para si no 6º dia em suas habitações. Então aqui fica claro que nenhuma atividade que você pode realizar nos 6 dias, atividades seculares, de ganho pessoal e até mesmo de sustento próprio, você não vai fazer nesse dia. Você vai preparar tudo na sexta-feira, por isso que chama dia da preparação, o 6º dia, e no Shabat você vai descansar. Aqui diz: eles não devem trazer nem levar nada de casa em casa naquele dia, porque este é o dia mais Kadosh, é o dia mais santo e abençoado que qualquer dia de jubileu dos jubileus. Por causa disso, nós devemos guardar o Shabat no céu, antes de ser dado a conhecer a qualquer carne o guardar do Shabat na terra. Então aqui diz que o Shabat é um dia santo desde os céus, e ele deve ser assim também considerado aqui na terra. E é por isso que ele é o mais santo de todos os dias, até dos jubileus, como ele diz, dos 50 anos. E o Criador de todas as coisas abençoou isso, mas ele não separou todos os povos, nações, para que guardassem o Shabat, mas somente Israel. Aí ele somente permitiu que comessem, bebessem e guardassem o Shabat na terra. E quando você lê isso, muitas pessoas vão dizer: exatamente, eu não sou Israel. Só que o que diz Gálatas 3:29? Quando você recebe o Messias, você se tornou herdeiro de Abraão e também herdeiro das promessas. Então você se torna Israel quando você se batiza no nome do Messias. Você é parte do povo de Israel. Por isso que você também tem incumbência de guardar o Shabat. O próprio Paulo ele vai dizer, e todo Israel, o Israel do Altíssimo, esses termos são utilizados para os discípulos que seguiam o Messias. Aqui diz assim: e o Criador de todas as coisas abençoou este dia, o qual ele havia criado para a bênção e santidade e esplendor sobre todo o dia. Então o dia de sábado, ao contrário do que os judeus adventistas fazem, é um dia de esplendor. O sábado não inclui a noite, o pôr do sol, no caso, a madrugada de sexta-feira. Não existe na Bíblia o termo sábado à noite. O que você vai encontrar é guarde o dia de sábado. Ou no dia de sábado, e sempre a alusão para a palavra hebraica Yom, é o dia do Shabat, do descanso, do repouso. Tendo posto isso, nós vamos agora observar algo muito importante que está escrito sobre o comentário do Messias quanto ao dia. Se o Shabat é o dia do esplendor, o dia dos dias, o dia da luz, então nós temos que considerar o seu significado espiritual e também sua aplicação, porque ambas andam juntas. É isso que muitas pessoas não percebem.
Ou alguns querem espiritualizar o sábado, dizendo que agora virou domingo, ou alguns querem simplesmente materializar o sábado de forma como os judeus fazem, incluindo a noite, né, a madrugada, ao pôr do sol, e não entendendo o significado espiritual do Shabat, do sábado. O sábado representa a vitória da luz verdadeira. Vejamos, não há 12 horas no dia. Os judeus, assim como a maioria das outras nações, dividiram o dia do nascer ao pôr do sol em 12 partes iguais. Mas essas partes ou horas eram mais longas ou mais curtas, de acordo com as diferentes estações do ano. Vejamos a nota em João 1,39. Nosso mestre fez alusão ao caso de um viajante que tem que andar o dia inteiro. O dia indica a hora da vida e a noite a hora da morte. Ele já usou o mesmo modo na fala de João 9,4, quando ele diz: devo trabalhar as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Então, quando a Bíblia diz para trabalhar 6 dias, está se referindo aos dias da parte clara, não à noite. A noite é para dormir, de uma forma generalizada, para descanso. Aqui ele se refere ao que os apóstolos haviam acabado de dizer. Os judeus estavam apenas agora a ponto de apedrejá-lo. Ele disse: não há 12 horas no dia, ainda não viajei essas 12 horas, minha última hora ainda não chegou. E os judeus, com toda a sua malícia e ódio, não serão capazes de trazê-lo um momento antes do que o Criador propôs, né? Eles não podiam matá-lo ainda, não tinha chegado o momento ainda do sacrifício dele. Sou imortal até meu trabalho terminar, e isso, que agora vou a Betânia, faz parte disso. Quando tudo estiver completo, começará a hora deles e a do poder das trevas, ou seja, a noite. Então, o Shabat, ele celebra a vitória da verdadeira luz. Ele celebra a vida do Mashiach. Ele celebra a criação, a luz da criação. Diz em Lucas 22:53, né, que era a hora das trevas, a hora da morte. A mesma analogia ele usa com a morte de Lázaro, em João 11, né, onde nós temos a seguinte frase: se alguém anda de dia, não tropeça. Um viajante deve usar o dia para entrar e não a noite. A noite não é para viajar. Durante o dia ele tem o sol, a luz deste mundo. Ele vê o seu caminho e não tropeça. Mas se anda de noite, tropeça, porque não há luz nele. João 11:10. Isto é, não há sol acima do horizonte. João 11:10 refere-se não ao homem, mas ao mundo, ao sol, à sua luz, não estando acima do horizonte. A vida é a hora de cumprir a vontade do Pai e de se preparar para a glória. Nosso Salvador, o Messias, Yahushua, é a luz do mundo. Quem anda em seu espírito e por sua direção não pode tropeçar, não pode cair no pecado, nem ser surpreendido por uma morte inesperada. Mas quem anda de noite nas trevas de seu próprio coração, de acordo com as máximas deste mundo sombrio, tropeça, cai em pecado, finalmente vai para o inferno. Então, queridos, quando o Messias diz não há 12 horas no dia, ele está dizendo que nós somente devemos guardar as 12 horas claras do Shabat, do nascer do sol até o alvorecer, né, o pôr do sol. Os judeus sempre dividiram o espaço do nascer ao pôr do sol. Eram os dias mais longos ou curtos, em 12 partes, de modo que as horas do dia eram todas iguais em número, embora muito mais curtas no inverno do que no verão. Se alguém anda de dia, não tropeça. Portanto, existe um espaço, um tempo determinado que o Criador concedeu. O Shabat, ele representa a vitória da luz. Quando nós separamos o 7º dia, o sábado, que permanece inalterado nos ciclos semanais de todas as eras, inclusive o livro de Enoque, ele vai atestar isso, que o Shabat permanece. Nós nos baseamos sempre na entrada da primavera, né, onde ali ocorre sempre numa quarta-feira, e os Shabats coincidem ainda com o calendário gregoriano. Isso é importante. Eles vão modificar, podem mudar, pode haver alguma variação, pode, mas pela orientação das estações nós vamos saber que dia é o 7º dia, e assim permanece. E quando você cumpre esse mandamento, você está atestando a vitória da luz na sua vida, a vitória da vida, da salvação. É o memorial que o nosso Messias, ele vai vir para nos dar imortalidade, a ressurreição, a vida eterna para aqueles que forem fiéis. Por isso, meus queridos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde e nos faça
andar nos seus caminhos, guardar esse mandamento muito precioso. Shalom, shalom para você. Até o próximo estudo.